Vai ter o primeiro, que é um post de blog, e o segundo, que é uma charge, tá? Mas os dois, eles vão ter relação, vão falar do mesmo assunto, assim, ou parecido, enfim. Como assim ficou mudo? Tá louco? Olá, morta. Que absurdo. Deu um pane aqui, gente, agora. Eita. Tá piscando aqui o gravando, não sei o que fazer. Vamos chamar a coordenação para dar um help. Tá aqui já na sala, né? Deus é mais. Não sei. Não sei o que tá rolando. Ainda tá muda. Tá uma... Nada, não voltou? Mexi aqui para ver se tá cortando. O meu tá normal. Morta. O gravando aqui que tá estranho, né? Não sei se não tá com problema. A gente vai mandar um áudio para coordenação no meio do negócio aqui, não sei. Mandar uma foto. Será que tá gravando? Vamos tirar uma foto aqui da sala. Tá piscando aquela bolinha, e a partir desse momento que começou a piscar essa bolinha, que começou a dar problema aí. Voltou? Então vamos, tá? Então, assim, semana que vem, a nossa prova vai ser quarta-feira da semana que vem, a prova bimestral, tá? 10 questões, múltipla escolha, tudo mais. Então, na terça a gente tem aula de novo, aí a gente faz uma revisãozinha, tá? A minha ideia é postar uma revisão. Claro que não vai ser uma revisão bem parecida com a prova, porque a minha prova, ela é sempre a partir de texto, né? Então, ela é bem contextualizada. Daí eu não tenho tempo de bolar uma revisão tão contextualizada. Então, o que eu vou fazer? Uma revisão tipo uma senhora, uma professora de gramática de 70 anos, que faz aquela revisão com perguntinhas assim, tipo, número 1, fale sobre o gênero textual post de blog. Daí você fala das características. Então, vai ser uma coisa meio assim, tá? Que vai dar para eu postar e a gente fazer a revisão daí. Corrigir esses exercícios que eu pretendo postar. Então, para hoje, gente, o que nós vamos estudar hoje? Então, nós vamos estudar poema digital, nós vamos estudar um outro tipo de poema também que a gente chama de soneto, nós vamos ver tipos de rima e ainda 3 figuras de linguagem. Isso só na aula de hoje, gente, Senhor amado. Sim, por isso que eu fiz esses slides aí, que é para condensar a coisa e ficar mais fácil da gente aprender, né? Tá bem resumido, bem mastigado para vocês. Então, assim, larga o pão, pega a caneta, o caderno, abre, que assim, é importante que vocês copiem as coisas que tem nesse quadro aqui, né? Tá ali, o poema digital. Porque, né, eu até entendo que tenha pessoas super, né, capivaras, super dotadas, que assistem a aula e conseguem já aprender tudo e não precisam de mais nada. Mas, geralmente, né, isso é 1 em 1 milhão. Geralmente, todos nós temos que fazer alguns apontamentos ali para depois dar uma lida e lembrar das coisas que aprendeu, tá? Ainda tá comendo, é ótimo. Mas espera aí, larga o pão. Então vamos lá, vamos começar. Um cafezinho aí para dar uma... Gente, o que seria um poema digital? O que vocês acham que seria um poema digital? Pensando que vocês já leram vários poemas, né? Digitais eu acho que não rolou muito, mas... O que vocês acham que seria um poema digital? Pensem que nós estamos estudando os gêneros, né, textuais, tipos de textos que eles são criados utilizando as ferramentas, né, da tecnologia, são criados na internet e eles são veiculados. O que é veiculado? São reproduzidos ali. A gente tem acesso a eles através da internet. Então, o que seria um poema digital? Pensando nisso, que a gente está estudando poemas não, textos criados através da internet, com essa ferramenta, com a ajuda disso. O que seria um poema digital? Ai, vamos ver se alguém responde aí, né? Cadê a interação da galera? E aí? Ninguém vai falar? Não? Um poema online. Não sei, um texto publicado feito na internet. Ó, um texto publicado e feito na internet, exatamente. Então, o que diferencia um poema
E agora, voltou? Eu tive que fazer uma treta aqui, ó. Atualizei a página, o coordenador deu a dica, deu certo? Amém, credo. Eu vou ficar. Daí meu quadro sumiu, né? Enfim. Volta aqui, filho, fica aqui, amém. Vai, então taca o pau, senão a gente vai perder muito tempo aí. Então, bora lá. O que é um poema digital? Ele é um poema feito, né, através de ferramentas digitais. Então, qual seria a diferença de um poema que a gente lê no papel para um poema digital? O que vocês podem fazer, mudar num poema digital, gente? O que vocês podem fazer utilizando a internet? O que vocês acham que pode ter num poema digital que não tem num poema que a gente vê no papel ali, num livro, na apostila? Hiperlink pode ter, exatamente. A gente acessa um link lá e vai para outro texto, vai para um, sei lá, um vídeo. Tá. Além disso, vídeos. Exatamente. Pode ter imagens assim, com música, né? Música, palavras surgindo, palavras saindo da tela. E isso o papel não nos proporciona, né? Vou falar ainda porque, sei lá, a humanidade é estranha, vai que cria esse tipo de coisa. Então, bora lá. Vamos mudar aqui e ver se o nosso quadro funciona. Então, gente, ó, poema digital. O que é um poema digital? É arte poética, poesia, né? Tem gente que me pergunta, tá, professora, qual que é a diferença de poema e poesia? O poema é o texto, é um gênero textual. É aquele texto que tá ali, né, em versos, estrofes. Às vezes só tem um verso e é um poema. Tudo bem, tá? Então, esse é o poema. A poesia é o que tá dentro dele, é a arte, é uma coisa mais abstrata, tá? Então, é a arte poética mais a tecnologia, tá? Então, assim, o poema digital, ele é feito, ele é produzido através de ferramentas tecnológicas, né, da internet.
E é postado lá. Então a gente só tem acesso, por exemplo, a poemas digitais no YouTube ou num blog. Se você colocar no YouTube poema digital, vai aparecer vários lá para você ter exemplo. Eu vou passar um aqui, tá? Então, nós temos o trabalho criativo com a palavra através da tecnologia, tá? Isso vai além do verbal. Lembra que a gente falou animações também, ó, colocaram ali, perfeito. Então, a gente fala do verbal, é a linguagem escrita, né? A não verbal é imagens. Então, aqui vai além do verbal. Nós vamos ter som, palavras, imagens. Daí você vai me perguntar assim, pode me perguntar, né? É uma coisa nova, então? Olá, travou de novo. Então, vai além do verbal, né? Então, a gente vai usar som, palavras e imagens, né? Não é uma coisa nova. Tá normal para mim. Vai ser postada no YouTube. Não sei quando, mas vai, porque demora um pouquinho para gravação. Porque daí esse site ele manda a gravação, a coordenação falou, manda a gravação para o meu e-mail. Depois de uns 3 dias, mais ou menos, aí eu mando para edição, né, de vídeo. Então tem um tempo aí. Mas assim, não é uma coisa nova pensar num poema com uma linguagem que não seja verbal. Lá na década de 50, gente, nós vamos ter lá uma galera que falava que eles montaram, né, um grupinho assim de escritores e artistas, e eles eram do movimento concreto, da poesia concreta. O que seria isso? É uma poesia que vai além do verbal já. Então já tinha uma coisa assim de som, eles já usavam som, usavam assim uma palavra que você desmembrava ela e virava outra e dava outros significados, então já era uma poesia bem diferente da que a gente está acostumado a pensar, né? Porque a gente sempre pensa assim numa poesia que tenha, aquele poema que tem estrofes, versos e tem rimas. A gente sempre pensa assim, e não é bem isso. A gente sabe que lá na década de 20, em 1920, os modernistas, lá, que era um outro grupo, né, da literatura, também já começou a mudar. Então, a partir de lá, a gente já tinha poema que a gente chama de poema pílula, que é o quê? Tipo assim, tem o Oswald de Andrade, um escritor, que ele lançou um poema que era o seguinte: amor, humor. Acabou o poema. Então, assim, aí as coisas já começaram a mudar. Daí, na década de 50, a gente tem a poesia concreta, né? Que já coloca um som ali no meio, já muda, já coloca umas imagens, as palavras formando imagem, uma coisa bem mais criativa, que exige mais do leitor. E aí, nós chegamos agora à era digital, né? Século XXI, poema digital. Então, vamos lá. Gente, então, agora, antes de falar aqui das características, a minha ideia é que, assim, lá na apostila de vocês, se estiverem com a apostila em mãos, na página 38 e 39, vocês têm um poema digital chamado Olho do Olho. Aí a pessoa printou a tela do computador e colocou na apostila de vocês, para que vocês tenham acesso à leitura e tal. Mas claro que não é a mesma coisa que você ler tipo um haikai. Haikai a gente vai ver também. Também já é outro, né? Outro estilo, também mais moderno, enfim. Então, a gente, na página 38 e 39, gente, da apostila, tem lá poema digital e tem um exemplo do poema, que é o poema Olho do Olho, que eu quero colocar aqui para vocês assistirem. O único problema, talvez o som não esteja assim ideal, digamos assim, porque já é uma coisa meio louca, né? O som desse poema. Vocês vão ver que é uma coisa meio psicodélica, assim, tem um som de fundo, a imagem parece estar atrasada, mas não é, enfim, tá? Então eu vou colocar porque é um poema de 1 minuto, tá? Então a ideia é colocar aqui para vocês assistirem. Se o som não fica bom, aí o que, que eu recomendo? Que vocês vejam depois, né? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai para frente, tá? Então, deixa eu tentar compartilhar a tela com vocês. Tá, eu vou fechar aqui o nosso quadro e vou compartilhar uma tela. Tá aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver aí a telinha, tá? Não apertei o play ainda. Agora eu vou ligar o áudio ao mesmo tempo, que é uma gambiarra aqui. Vamos lá. Olho do céu é alto,
olho de monge, olho de jabuticaba, olho de tigre, olho de loba, olho de peixe, olho de prego, olho de ciclope, olho que olha, nem o olho vê o próprio olho, 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 nem o olho vê o oco. O oco do oco, o oco do oco, do oco, do oco, do olho, do olho, do olho, Tá, espero que vocês tenham conhecido a outra rachando o bico ali, Jesus amado. Espero que vocês tenham conseguido ouvir alguma coisa que estava baixo, né? Assistir, tomara que tenha dado tudo certo. Ela não rolou, não assistiram nada. Pelo menos viram. Muito bom, é ótimo. A zoeira não tem fim. Tá, então vamos continuar. Então, assim, gente, olhando lá na página 38 e 39, esse poema de vocês, Olho do Olho lá, que tem na apostila de vocês, sobre o que que fala? Tá invocando o quê? Não sei. É uma coisa meio louca, gente, sim. Porque a gente não tá acostumado com esse tipo de poema, né? Para nós é uma coisa bem louca, ainda mais esse som, um fundo estranho, musical atrás, tem um ecozinho quando ele grita no final, olho do olho, invocando o Deus do olho. Sei lá, né? Numa dessa, foi a Xuxa que escreveu isso daí. Vamos ver lá. O que que vocês acham que tá falando sobre o quê? O olho. O que que é esse olho? O olho é o quê? Primeiro, assim, gente, só dá uma risada. Ele fala sobre vários tipos de olho, né? Vocês viram lá que ele vai falar do olho de Rambo, que era um poeta, né? O olho de Shiva, que é um deus hindu, né? Além disso, vai falar o quê? Vai falar do olho do Borges também, era um escritor argentino que ele ficou cego durante a vida dele, ele já tinha um problema, assim, uma doença, e ele foi ficando cego, tá? Ele vai falar do Tom Zé e vai falar, ó, mesmo o olho do cego Aderaldo, também que era um poeta, um repentista, um cara que tocava, enfim, música, e que levou a arte dele mesmo sendo cego, né? Então ele vai falar de vários tipos de visão, porque olho, falar de olho, né? Olhar é falar de visão, de você enxergar. E além disso, se vocês lerem lá o poema na página 38, que tem só a escrita do poema, vocês vão ver que diz lá no final, ó, nenhum olho vê nenhum olho. Então, o olho, ele não vê o próprio olho. Então, do que ele está falando? Ele está falando de como a gente se enxerga e como a gente enxerga o mundo. Não sei se vocês nunca pensaram nisso, mas pensem, se já refletiram assim, como que será que o fulano me enxerga? Você entende? Tipo, fisicamente, será que ele me enxerga da mesma forma que eu me vejo no espelho, por exemplo? Já pensaram nisso? Que é uma coisa bem louca, né? É uma reflexão. Sim, lá. A gente tem essa curiosidade, porque a gente nunca vai saber como a outra pessoa enxerga a gente, né? Então, esse poema, além de falar de tipos, né, de olho, porque tem o olho do ciclope, tem o olho de uma pessoa cega, enfim, né? O olho de uma capa, um olho representado, que é um olho como arte que está na capa do disco do Tom Zé. Ele vai falar de como o olho enxerga, como a gente se vê, como o outro nos vê. Então, é uma reflexão nesse poema, é uma coisa bem louca mesmo, né? Vai, ó, o meu é azul, é verde para você, sei lá, né? Tem gente que também fala isso. O meu olho, por exemplo, ele é claro. Não sei se é azul ou verde. Tem umas pessoas que dizem que é azul, outras que são verdes. Mas, assim, de uma forma geral, além do próprio olho, né, da representação do próprio olho, é pensar como as outras pessoas nos enxergam, que deve ser uma coisa bem diferente do que a gente vê, né? Acredito eu. Dizem que sou bonita, maravilhoso, né? Não tem, é isso aí, tem que continuar assim. Então, agora vamos lá. Características do poema digital, ó. Isso é bom colocar no caderno de vocês, mas tem na apostila de vocês também, tá? Não precisa, se não quiser, você abre lá na página 40 e grifa as principais características lá, tá? Para não esquecer. Página 40. Então, ele é composto por palavras, sons, imagens e formas gráficas, né? Geralmente animadas, acho que foi a Camila que falou isso, né? De animações, tá ali.
Interatividade com os leitores. Esse ponto aqui é extremamente importante. Por quê? Quando a gente vai pegar um poema do século XVIII, XIX, por exemplo, um poema tipo do romantismo, do parnasianismo, que são escolas literárias, que cada período assim do tempo, uma linha do tempo, é um período da literatura. Então tinha certas características, a escrita da época, enfim. A gente vai ver mais para trás, séculos anteriores, que os poemas eles eram tipo bem bonitinhos, estrofes e versos. Geralmente tinha um número de estrofes e versos certinhos, a própria escrita, assim, o tamanho da linha tinha que ser igual a da outra, assim, quase que a pessoa media ali, sério. Tem um negócio chamado métrica, que é, assim, a medida do verso, a pessoa fazia igual. Então, tinha uma questão estética ali, né, e tinha rimas, enfim, ritmo, tudo mais. E esse poema, ele dava tudo pra gente. Como assim, professora? Tudo, a leitura dele estava ali. Você não precisava, por exemplo, assim, pensar muito. O máximo que você vai fazer hoje em dia é buscar as palavras que você não conhece, mas tudo tá ali. Ah, e qual que é a diferença? Se você pega, por exemplo, um poema lá do século XX já daí, a partir do século XX as coisas mudam. Um poema lá do Oswald de Andrade que diz, o poema Pílula, fala amor e humor, é só esse o poema? Gente, a interpretação ela vai exigir muito mais da criatividade do leitor, da interpretação de mundo que o leitor tem, do que um poema maior, com, sei lá, com 4 estrofes, né, cada uma com 3, 4 versos. Então, um poema pequeno, né, curto, ele exige muito mais, né. Tem um outro poema do Oswald de Andrade, que também é muito bom, que ele vai falar o seguinte, tem um soldado e um cara que luta capoeira, aí o cara que luta capoeira chega no soldado e fala: quer apanhar, soldado? Ele fala assim mesmo, que é uma coisa bem popular. Aí quer apanhar? De repente diz. São os dois versos, né? Quer apanhar, soldado, quer apanhar, depois pernas e braços na calçada, uma coisa assim. Então, o que está dizendo aí? Que um chegou, intimou o outro, eles saíram na porrada e caíram rolando na calçada. Entendeu? Teve uma briga ali. Então, isso, em 4, 5 versos ele faz ali, que é um diálogo. Você, como leitor, exige muito mais você, de interpretação, de pensar, de criar na sua cabeça uma imagem do que está acontecendo aqui. Então, é isso que o poema digital vai fazer também, porque eles diziam que 1 minuto de poema é uma coisa muito louca, música, tem animações, tem palavras que surgem, depois elas somem, né? Então, vai exigir uma interatividade maior entre o leitor e o poema. O leitor, ele vai ter que, assim, ler várias vezes, né, e para poder montar uma interpretação, uma leitura daquele poema. E os mais antigos, os poemas do século XIX, por exemplo, já davam mais informações para nós, não exigia muito interatividade com o leitor. Não linear, como assim, professora? Cara, você pega um poema lá que tem estrofe e verso, você começa, né? Obviamente vai começar da onde? Do início, né, Senhor Jesus? Vai ter o título, aí você lê ali, primeiro verso, primeira estrofe, vai. Tem uma sequência, ele é linear. Agora, um poema digital, você pode ler ele de várias formas. Lá na página de vocês, 38, que está ele lá, não existe uma regra. Ai, tenho que começar aqui do título. Não existe regra. Isso já desde a poesia concreta. A partir da década de 50, a coisa muda. Não tem regra. Você começa de onde você quiser. E daí vejam que eu começar, por exemplo, de baixo, mudar a ordem, eu vou poder montar outras interpretações para aquilo. Isso é muito bom. Né? A coisa fica, nossa, vai além, entendeu? Muito além do que o autor até poderia imaginar, tá? Então, ele vai gerar várias possibilidades de interpretação, maiores do que os poemas do século XIX, por exemplo. Permanência da palavra como elemento central do texto, né? Isso no poema, também na poesia concreta já era assim. Então, pode adicionar outros elementos, som, né? Enfim, animações, tudo mais, imagens muito loucas, narrador ali, mas a palavra é a base de tudo, é a essência de tudo ainda, tá? E daí a possibilidade do emprego de hipertextos, isso o Gustavo falou. O que é hipertexto, gente? São outros textos que a gente tem acesso através de um link
que a gente pode chamar também de hiperlink. Você pode ver, vocês vão ler um texto na internet, vai aparecer isso até grifadinho, assim, às vezes está até azul, está destacado. Por exemplo, num post de blog, ele vai ter umas palavras destacadas, você clica, te leva para um outro texto que tem a ver com aquele. Isso também pode aparecer num poema digital, tá? Então, dando sequência. Tá, aqui agora a gente já vai falar sobre soneto, que é uma outra forma de poema. Então a gente estava falando de poema digital, que é totalmente século XXI, gente, é de agora, é algo recente, as pessoas estão criando agora poemas digitais. E agora a gente vai falar de uma forma bem antiga, tá? Então, soneto é uma forma tradicional de poema, sabe? Lá do século, sei lá quando surgiu, talvez século XIII, eu não vou lembrar. Sei que surgiu na Europa. Não precisa copiar nada, gente. Tudo que eu tô colocando aqui é da apostila, tá? Já para poder favorecer o nosso tempo aqui. Onde que tá esse poema, gente? Página 43, olha lá, ó. A Gabi já falou. Na página 43 tem esse poema lá. O que que seria um soneto? Isso vocês têm que saber, tá? Por que que o nome dele é soneto? O que que ele tem de diferente de outro tipo de poema, por exemplo? Por que que isso é um soneto e um haikai é um haikai, né? Que a gente vai ver mais além. Então, um soneto, ele tem que ter obrigatoriamente 4 estrofes. Vejam lá, né? Aqui tá um pouquinho ruim, vocês têm que dar uma aumentada para ver, mas na apostila de vocês dá para ver bem certinho. Então, na apostila de vocês aparece ele lá. O título dele é um número, tá? 13, porque é o número de um soneto, foi o cara que escreveu, colocou assim, que é o Olavo Bilac, que é um poeta lá do século XIX, viveu até o comecinho do século XX ali e já cantou para subir, tá? Então, a gente tem 4 estrofes. Dessas estrofes, as 2 primeiras devem ter, para ser um soneto, devem ter 4 versos, que a gente chama de quartetos. Não precisa decorar esse nome. Vocês têm que saber que a sequência de um soneto é assim, ó. Título, aí 4, 4, 3, 3. Como assim, professor? Você pensa no número 7. As 2 primeiras estrofes com 4 versos cada uma, e as 2 últimas com 3 versos cada uma. Não pode mudar. Ai, professora, mas eu fiz as 2 primeiras com 3 e as 2 últimas com 4, e é um soneto. Não é. Tem que ser exatamente o que está aqui. Então, as 2 primeiras estrofes com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos. Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Aí é um soneto, tá? É uma forma fixa. Claro que nessa época aí que a galera escrevia soneto, gente, eram pessoas assim, piradas, assim, na estética, na como que o poema ele tá estruturado, na forma dele. Tinha que ser soneto, tinha que ter um título bonitinho. Aí eles até tem a questão da métrica, que a medida de cada verso tinha que ser parecida, se não fosse igualzinha, idêntica, tá? Que a gente vai ver isso mais para frente. Então, assim, porque quando você vai medir, ai, como que você mede? Você pega a régua? Não, se fosse assim, até seria bem mais fácil. Então, a gente tem um negócio que a gente chama de escansão. Como assim, professora? Então, você vai medir através das sílabas poéticas. Você fala de uma forma que divide de acordo com a fala, não é a divisão silábica que a gente costuma fazer. É um pouquinho mais complicado, tá? A gente vê isso mais para frente. Ó. Tem que ser obrigatório um número no início do texto? Não. Título pode ser o título que você quiser. Nesse aqui, ele colocou esse título de número porque ele organizou, né, esse livro dele assim, tá? Então, tem outros sonetos nesse livro com outros números, mas não. Por exemplo, se você pesquisar hoje no Google lá, Vinícius de Moraes, que era um cara que adorava soneto, né? E já não é tão velho assim. Aí você coloca lá, Soneto da Fidelidade, tá? É o nome do soneto dele, Soneto da Fidelidade, não é um número, tá? Então você explica de novo como que tem que ser. Então ele vai ter que ter, para ser um soneto, vai ter que ter sempre 4 estrofes. Lembrem que estrofe é um conjunto de versos. Um verso é uma linha, né? Estrofe é um conjunto de linhas. Então, ele vai ter que ter 4 estrofes. As 2 primeiras, cada uma dessas estrofes deverá ter 4 versos. E as 2 últimas estrofes, cada uma deverá ter 3 versos. Não pode mudar, tá? É uma forma fixa que a gente chama. Se você, por exemplo, eu fiz as 2 primeiras estrofes com 4 versos, a terceira eu fiz com 3, mas a última eu fiz com 2, porque eu quis. Daí já não é soneto.
Se tiver qualquer alteração nesse número de versos e estrofes, não é um soneto. Ele sempre vai ser 2 quartetos, 2 tercetos, tá? E daí você coloca o título, que pode ser número, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, você que sabe, tá? Então vamos ler esse soneto aqui para interpretar ele, tá? Um soneto de um cara chamado Olavo Bilac, né? Que fazia parte de uma corrente literária, assim, um grupinho de gente que escrevia na época, que eram bem assim loucos pela forma, pela estética. Então, por isso que eles usavam muito o soneto, porque o soneto ele é uma forma de poema tradicional, né? Então, e assim, esteticamente perfeita, digamos, é sempre aquela forma. Então, esse povo aqui adorava isso, Olavo Bilac adorava. Então, vamos ver o que ele fala sobre isso. Vamos ver qual que é o tema do poema dele, né? Qual que é o assunto, do que será que ele vai falar. Aí diz lá, ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, né, ouvir quem? As estrelas, está retomando aqui, muita vez desperto. Então ele levanta de noite para escutar as estrelas, né? Ouvir as estrelas, gente, estrelas falam, não sei, né? Cada louco com a sua mania. E abro as janelas pálido de espanto. Então ele abre a janela para escutar as estrelas no meio da noite e ele fica assim espantado, branco de espanto, porque ele consegue ouvir as estrelas. Senhor, vamos continuar, né? Aí diz: e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto. O que que é um palho? É uma, diz ali do ladinho ali, ó, é um manto, né? Que tá ali, uma capa que você consegue enxergar tudo. Cintila, né? Então a Via Láctea cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Então ele está dizendo que é tão bom essa conversa com as estrelas, ele só escuta, né? Na verdade, nem conversa, ele só escuta, é tão bom que quando o sol surge, ele fica triste, porque as estrelas estão indo embora e elas não vão mais falar com ele. Não é normal, é ótimo. Aí direis agora. Aí ele já diz, vocês estão chamando ele de louco, ele diz exatamente isso agora aqui na terceira estrofe, tá? Direis agora, ele tá falando que nós vamos dizer para ele, tresloucado amigo, que a gente tá falando que ele é louco. Vocês acabaram de falar isso ali, tá? Que conversas com elas? Então, o que, que você fala? O que elas falam para você? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Né, as estrelas, qual que é o sentido do que elas falam? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então ele diz aqui no final, para vocês que estão chamando ele de louco, que só as pessoas apaixonadas conseguem, né, contemplar e escutar, e além disso, entender o sentido, né, do que as estrelas falam. Então só as pessoas apaixonadas que vão conseguir. Gente, nunca consegui, tá? Segue a vida. É assim, né? É uma loucura, né? Não chegou, então, o amor na minha vida, tá? Mas é isso. Então, vai falar de amor. O tema desse texto é o amor, né? É uma pessoa tão apaixonada que ela levanta de madrugada para falar com as estrelas e consegue realmente ouvir as estrelas, né? Então, vamos seguir. As pessoas só dando risada ali, tá? Agora, chegamos numa parada meio tensa aqui. Deixa eu ver onde que tá isso na apostila de vocês. Voltando, está na página 41. Tipos de rima agora. Então, se a gente está estudando soneto, então a gente já viu o tema desse soneto, ele vai falar de amor, que uma pessoa apaixonada consegue escutar, conversar com estrelas, tá? E agora a gente vai aprender a analisar as rimas de um poema. Sabemos que nem todo poema tem rimas, não é obrigatório, eu sempre escuto essa pergunta. Se eu peço para produzir um poema, as pessoas perguntam, professora, tem que ter rima? Não, tem poema, inclusive, que tem um verso só, é o título e um verso, acabou, não tem nenhuma estrofe. Então, o poema, hoje em dia, é uma coisa muito mais aberta, né, para se escrever. Agora, no estudo de um soneto, por exemplo, que é uma coisa tradicional, vai ter rimas, né? Então, bora lá. Como que a gente vai classificar as rimas, né? Viu? Tem várias formas de classificar as rimas. Aqui a gente vai ver, se eu não me engano, somente duas formas. A primeira é, a gente vai analisar a rima de acordo com a posição dela na estrofe, tá? Como assim, professora? Então, você vai
Você vai sempre analisar usando letras A e B, ou C, depende do tanto de rima que tiver. Então, se você tem lá, por exemplo, 4 versos, né, na primeira estrofe, são 4 linhas, tá? Aí você vai marcar qual palavra rima com qual, em qual verso que tá isso. Então, por exemplo, o primeiro verso, sei lá, tem coração. E o segundo tem outra palavra que não rima com coração. Aí você vai colocar letra A no coração, B na outra palavra do segundo verso que não rima com nada, e daí no terceiro verso tem canção, rima com coração, né? Aí você coloca o A do lado. Então a letra A vai ser usada para identificar as rimas que são parceiras, que uma palavra rima com a outra, e estão em diferentes versos. Então a gente tem uma rima no primeiro verso e no terceiro. E daí, no segundo verso, tem uma outra palavra que rima com a do quarto. Então, a gente vai ver isso agora, ó. Então, a gente tem aqui, ó, pulmão, as pessoas tentando, pulmão, coração, canção. As pessoas tentando arranjar palavras para rimar aqui. Então, a gente tem, leiam ali no slide, os tipos de rima. Tava miando a minha gata? Meu Deus do céu, nem vi. Sai daqui. Atrapalhando. Então, a gente tem de acordo com a posição dela na estrofe. Se tá no primeiro verso, se tá no segundo, no terceiro. Então, ó, emparelhadas ou paralelas é aquela que as rimas estão uma embaixo da outra. Então, a gente vai ter, sei lá, canção e pulmão, como diz a outra ali. E, sei lá, desperto e certo nos outros dois, tá? Aí, cruzadas e alternadas a gente pula uma, né? É A, B, A, B. Ai, professora, tá difícil de entender. Quando eu chegar na análise do poema, vocês vão ver. E se eu pedir isso num simulado, por exemplo, no terceiro bimestre, que agora na prova eu não vou pedir, eu vou dar esses nomes para vocês com a classificação. Aí vocês vão ter que só ler e analisar naquele poema. Aí a gente vai ter as opostas, que daí a primeira rima com a quarta, a palavra aqui do primeiro verso rima com o quarto verso. E as do meio rimam entre si. Aí fica A, B, B, A. E a última, continuadas, é quando você usa a mesma rima por todo o poema. Como assim? É tudo terminado em ão, digamos. A última palavra do último, do verso de cada estrofe, tudo ão. Canção, pulmão, coração, e assim vai. É tudo ão, tá? Uma loucura. Vamos ver como que a gente analisa isso para entender. Senão fica louco. Aí eu fui lá, retirei para ajudar vocês, inclusive, a fazer o exercício que tem na apostila. Tirei, né, uma estrofe do soneto que a gente acabou de ler do Olavo Bilac sobre o cara que conversa com estrelas. Eu peguei a primeira estrofe e coloquei ali e a gente vai aprender a analisar a partir daí. Então, sempre que você vai fazer análise de rima, você vai separar por estrofe. Tá? Então, você pega a primeira estrofe e analisa as rimas dessa primeira estrofe. Depois, você vai para a segunda estrofe, para a terceira e assim por diante, tá? Pegando a primeira, vejam, eu marquei, usando letras, quais palavras rimam com quais. Primeiro verso, ora direis ouvir estrelas, certo. Então, a gente tem a palavra certo. Vai rimar com qual? Vamos ver. Aí diz, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto. Então, entanto com certo não tem nada a ver. Então, eu marco certo letra A, e o entanto que não rima com ele, B, porque são duas coisas diferentes. Olha lá, tá o desperto ali já, exatamente. Aí que para ouvi-las, muita vez desperto. Aí a gente tem o verbo despertar ali, né, conjugado desperto, rima com certo. Aí eu coloco A no certo e A no desperto, porque elas que são a duplinha de rimas. Até aí, beleza, tá? Qual página que fala disso? Me perguntaram. Página 41. Aí a gente vai ter, por último, espanto, ó, e abra janelas, pálido de espanto. Espanto vai rimar com no entanto. Estão vendo que termina anto e anto. Então fica B com B. Viram que essa estrofe, com 4 versos, a gente tem a seguinte sequência de rimas. AB, AB, né? Aí, qual seria a classificação? Isso eu coloquei no slide anterior, mas tem na apostila de vocês também, tá? Então, seriam as rimas alternadas ou cruzadas. Então, a gente tem A, depois B, depois A, depois B, né? Tá alternando. Primeiro é uma, depois é outro tipo, aí é outra, e assim vai, tá?
Alternadas. Beleza, tem na apostila. Tudo tem na apostila. Nada eu tirei além, tá? Então, deu para entender como que faz essa análise? Não precisa copiar. Não, porque tem na apostila. Você pode pegar, abrir o poema da apostila lá e fazer isso, colocar do lado. A, B, e colocar alternadas, por exemplo, tá? Só para vocês saberem. Vai ter mais para frente um exercício que vocês vão ter que fazer isso com esse poema. Eu já estou dando uma resposta aqui, né, de como fazer. Deu para entender como que a gente analisa? E se fosse, por exemplo, tudo certo. Se fosse uma estrofe maior, professora, mais comprida, sei lá, com 6 versos, por exemplo, mais até. E daí surge outra palavra que não rima com nenhuma dessas. Por exemplo, a gente tem o AB, mas surgiu um C ali, uma outra palavra. Usa o C. Aí pode surgir outra que rime com ela e fique a duplinha, os 2 Cs, por exemplo, ou pode ser só o C sozinho, uma palavra que não rima com nenhuma. Pode. Aí você vai colocar ABC. Enfim, é assim, tá? Mas geralmente, para a gente começar a analisar, né, no 8º ano, nono, só no ensino médio que as coisas pioram. A gente sempre vai usar assim, com esses parzinhos. Nada altera, tá? Vamos para frente. Aí a gente tem lá, rimas de acordo com a classe gramatical. Gente do céu, eu sempre falo que português é uma coisa que vai acumulando conhecimento, né? Todas as matérias são assim. Só que se você não aprende uma coisa lá, você perdeu, né? Então, ai, professora, eu não sei o que é uma classe gramatical. Senhor da glória. Agora a coisa ficou feia. Então, o que são as... Pode ocorrer trios? Pode, claro que pode. Pode ter A, B, pode. Pode sim. Então, assim, rimas de acordo com a classe gramatical. Lembra das classes gramaticais? Se você colocar lá, são 10, né? Verbo, substantivo, advérbio, adjetivo, interjeição, pronome, numeral, conjunção. Assim vai, são 10, né? Então, a gente vai classificar as rimas, essas duas palavras que estão rimando, por exemplo, pega lá certo com desperto. Então, temos duas palavras, né? Certo e desperto. A gente vai analisar. Se elas têm a mesma classe gramaticais, por exemplo, são 2 adjetivos que estão rimando. Um está em cada verso. Aí, quando elas pertencem à mesma classe gramatical, a gente chama de rima pobre, tá? Que geralmente, quando a gente vai escrever um poema, a gente faz a rima pobre, porque a gente não tem muita criatividade e tal. Então, né, sei lá, a canção com coração que eu falei é pobre, porque a canção é um substantivo e o coração é um substantivo também, né? Agora, se eu consigo rimar um verbo com um adjetivo, que daí dá um pouquinho de trabalho para pensar, são duas classes gramaticais diferentes, a gente chama de rima rica, tá? Então, é assim que a gente analisa a rima de acordo com a classe gramatical. Tem as pobres e tem as ricas. As pobres, elas possuem a mesma classe gramatical, as duas palavras, né? São 2 substantivos, 2 adjetivos. E as ricas são classes gramaticais diferentes, tá bom? É um adjetivo, um advérbio, sei lá, um numeral com um substantivo, tá? Então, vamos ver. Ainda a mesma estrofe que eu estou analisando. Então, vejam, primeiro eu analisei as rimas de acordo com a posição delas dentro dessa estrofe, né? Então a gente viu que o primeiro verso rima com o terceiro, e daí o segundo rima com o quarto. A gente já analisou isso, ponto. Agora a gente vai pegar as palavras que rimam, essa dupla, e vai analisar a classe gramatical delas, tá? Então a gente vai ter o certo rimando com o desperto. Certo, gente, né? Ali, certo é um advérbio, tá? E desperto vai ser um verbo. É o verbo despertar, só que ele está na primeira pessoa do presente. Eu desperto, tá? Então, como pertencem a classes gramaticais diferentes, rimas ricas, tá? Aí a gente vai ver lá, no entanto, que é uma locução conjuntiva. Lembra de conjunção? Mas, porém, a gente estudou isso, né? Daí, quando tem duas palavrinhas, a gente chama de locução. Beleza. Então, é uma locução conjuntiva e o espanto é um substantivo. O espanto. Então, a gente vai ter rimas ricas novamente. E a gente analisou. Então, se eu peço para vocês lá, eu dou na prova um soneto, por exemplo, aí eu falo, gente, analisem as rimas da primeira estrofe. Eu não vou pedir do poema inteiro, porque Senhor da Glória, dá um trabalho fazer esse tipo de análise, que Deus do céu, tá?
Então, se eu peço da primeira estrofe, você vai primeiro analisar de acordo com a posição, colocando a B lá, enfim, e você classifica se é alternada, se é interpoladas, enfim. E eu vou dar esses nomes para vocês lá, que também é chato ficar decorando. Aí depois eu vou pedir para vocês analisarem de acordo com a classe gramatical. Daí vocês vão ter que saber analisar. Ah, e aqui a gente tem um substantivo, aqui a gente tem outro substantivo, então é pobre. Ah, aqui a gente tem um substantivo, aqui a gente tem um adjetivo, rica. Não tem, nessa aqui eu acho que não tem segredo nenhum, é muito fácil para quem sabe as classes gramaticais, tá? Beleza? Deu para entender? Passamos isso? Amém? Tranquilo? Não. Ai, ridículo, né? Falei, meu Deus, que triste. E agora a gente vai para as figuras de linguagem, que também tem, né? Porque assim, por que a gente estuda soneto, poema digital de soneto e figuras, tipos de rima e figuras de linguagem tudo junto? Porque quando a gente vai escrever um texto poético, né? Pode ser tipo um poema, você pode também escrever um outro texto literário, uma crônica. Geralmente a gente usa figuras de linguagem. Vocês já viram isso, eu acho que em algum momento da vida. O que são figuras de linguagem, gente? Pertencem à linguagem conotativa ou denotativa? Me digam. Acho que vocês já viram isso. Começaram a escrever, desistiram. Parece o WhatsApp que você está esperando a resposta, pessoas começam a escrever, apaga, não sei, está pensando. Já, mas não lembro. Então, assim, a gente tem a linguagem denotativa, o D lembra do dicionário, como assim? É aquele sentido literal, tá? E essa é a conotativa. O que é um sentido que não é literal, que é incomum? A gente fala, usa isso até no dia a dia. Por exemplo, você chega para tua mãe e fala: Mãe, eu tô morrendo de fome. Você não tá morrendo, entendeu? Você está usando uma figura de linguagem, né, que a gente chama de hipérbole, que é o exagero, para falar que você está com muita fome. Então, no lugar de a gente usar uma linguagem denotativa, que seria estou com muita fome. Beleza, a pessoa entendeu, né? Você usa estou morrendo de fome. Você não está morrendo. Você olha para a janela e fala, gente, está chovendo canivete. Não está chovendo canivete enfiando na cabeça das pessoas para estão morrendo. Não está. Você está querendo dizer que está chovendo muito forte. Então, você está usando uma figura de linguagem. Lembrei, é isso. Então, agora, nós vamos ver 3 tipos só. Tem vários tipos de figuras de linguagem. Vários. Então, a gente vai ver através de músicas. Talvez até não dê tempo de terminar hoje, mas tudo bem, a gente termina além, numa outra aula. Então, nós vamos ver 3. Metáfora, comparação e paronomásia, que está na página 41. Aí eu trouxe sucessos, né, da música brasileira. Então, o que seria uma metáfora? Entendam que tanto a metáfora quanto a comparação, quando você vai usar num poema, você vai, sei lá, você vai comparar a mulher amada a uma flor. Meu Deus, né? Que coisa mais clichê, mas enfim, né? Não me veio nada além mais criativo na cabeça. Aí você pode usar ou uma metáfora ou uma comparação. Qual que é a diferença, professora? É simples. A metáfora é uma comparação implícita, quer dizer o quê? Que ela está escondida. E como que ela aparece escondida, professora? A gente vai fazer uma metáfora usando o verbo ser, tá? Ou usando um pronome possessivo. Por exemplo, tem uma música maravilhosa que eu ouvia muito na minha adolescência, daquele grupo fantástico que era Mamonas Assassinas. Aí ele vai falar assim, meu docinho de coco. Ele fala para a mulher, né? Que acho que era aquela da música da Brasília Amarela, se eu não me engano. Aí, meu docinho de coco, ele está comparando a mulher amada a um doce de coco. Então, todas as características do doce de coco, ele é gostoso, ele é doce, ele é cheiroso, ele está dando essas características para a mulher amada, tá? Tá ali. Só que não está fazendo uma comparação explícita, tá implícita porque ele usou o pronome possessivo, meu docinho de coco. Ai, professor, e como que seria a comparação explícita, então, que tá na cara? Gente, você vai usar a palavra como. Não tá? Se eu coloco assim, é bonita como uma flor. Gente, a comparação tá explícita, eu usei como. É bonita tal qual uma flor. Então, quando é comparação, você usa termos comparativos. Exemplo, como, tal qual, né?
tão forte quanto um touro, por exemplo, né? Tão bravo quanto um tigre. E na metáfora você usa o verbo ser conjugado. Você é um tigre, tá? Você é uma flor ou minha flor, meu tigre, tá? Então, assim, na metáfora, eu vou colocar uma super música aqui, deixa eu até ajeitar aqui, maravilhosa, de um cantor maravilhoso chamado Vando, tá? Depois vocês vão lá no YouTube e veem que já morreu, tá? De tão novo que é. E aqui a gente tem, ó, o exemplo tá no quadro para vocês aqui, do trecho dessa musiquinha dele. O nome da música é Fogo e Paixão. Eu vou botar um trecho aqui, espero que vocês consigam ouvir o som, tá? Porque se vocês não conseguirem é triste, porque assim é um clássico da música brasileira. Vamos ver. Me digam se estão ouvindo. É raio, estrela e luar. Show, ó. Manhã de sol. Meu ioiô. Manda pro crush, vai. Você assim. Maren. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. E daí continua, lá, ó. Você é luz clássica. Então é isso, né, gente? Naquele domingão, assim, o tiozão, aquele tio pançudo, bota essa música para você ouvir. Você já fica arrasado. Mas, enfim, onde que tá, já tá ali, meu iaiá, meu ioiô, é ótimo. Manda pro crush isso hoje. Onde que tá a metáfora? Por que que é uma comparação implícita? Quais são as palavras que indicam que é uma comparação que está escondida? Show ao vivo da tia. Sim, show. Faltou só um violão aqui. Pena que não toco nada. Tá, eu só queria que vocês me mostrassem quais são as palavras que indicam a metáfora ali. Tá gravado ali ó, no quadro, tá marcado, tá destacado. Isso, a gente tem o verbo ser, tá conjugado. Então, se eu falo você é luz, eu estou comparando a pessoa amada à luz. Então, todas as características da luz, ela tem brilho, ela chega e o lugar fica alegre, sei lá, né? Não sei o que o Vando quis dizer com isso. Aí ele tá dando essas características à pessoa amada. Aí, ó, é raio, estrela e luar. Uma coisa bem romântica, né? Tipo, você é o luar, tá? Você é uma manhã de sol. Meu Deus, né? Ilumina meu coração, meu Deus do céu. Agora, meu iaiá, meu ioiô, não faço ideia do que ele, o que seria iaiá, ioiô. Não sei. Talvez ligando para ele lá a gente saberia. Mas enfim, entenderam que a metáfora você usa o verbo ser ou um pronome possessivo, tá? Por isso que é uma comparação implícita. Agora, vamos para outra, a comparação. Gente, a diferença entre metáfora e comparação eu já falei. A comparação vai aparecer o termo comparativo. Ela é uma comparação explícita, está na sua cara. Como assim, professora? Vai aparecer o como, vai aparecer tal qual, tanto quanto, né? E aí vai estar marcada essa comparação ali. Aí eu coloquei outra música maravilhosa, até vou ter que procurar aqui, peraí. Primeiro eu vou procurar essa aqui da Ivete Sangalo, que também é um show, adoro. Vocês pensem que ontem eu fiz a Júlia entrar 10 da noite, depois eu fiz o Thiago da coordenação entrar lá pelo quase 11 horas para testar essa música aqui, tá, gente? Vai lá, tia. Então, César Menotti e Fabiano, também outro clássico. A gente tem a comparação agora não é metáfora, porque ele usou o como, tá explícito, tá na nossa cara. Vejam que música sensacional, escutem, né? Veja, ótimo. Show, minha filha gosta lá. Você apareceu na minha vida. Essa é show, essa é topzera. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. E agora, oh, como. Essa é boa. Essa é show, gente. Tô emocionada aqui, ó. Que loucura! Você desabrochando no meu coração.
Jesus, isso aqui tá parecendo uma live do, sei lá, Bruno e Marrone. Faltou só o gole. Então, assim, ali nós temos o como. Então, ele está comparando a mulher amada como um anjo, né? Um anjo puro, um anjo bonito, não sei as características de um anjo que você pensar na sua vida. Tá aí a comparação, tá explícita porque a gente tem o termo como, né? Tá? E agora a gente vai ter Ivete Sangalo aqui, deixa eu ver se eu acho uma música. Não quero ao vivo, eu queria uma coisa mais, enfim, aqui ó, show. Ivete Sangalo também adoro, tá? Coloco aqui a hora dançando. Olha lá, ó. Show. Essa é boa também, ó. Oh. Agora a gente foi lá pro carnaval, gente. Estamos lá na Bahia. Segue. Eu tô lendo os comentários aqui. Tá, eu vou jogar pra frente, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Pera aí, cadê? Agora, vai chegar no auge, que é o refrão da música que ela usa a comparação. Agora, como se eu fosse flor, você me cheira. Essa é show também, ó, você pode dançar. Como se eu fosse flor. Ah, olha a hora. Meu Deus, já passamos a hora, é isso. A noite inteira. Vamos terminar essa só então, amém. Porque morrer de amor é brincadeira. Tá, acabou. Senão a gente entrando aqui no quarto e falando, ó, melhor foi minha mãe, morta. Tá, é que já acabou, né, gente? A gente já tá aqui além. Então, para terminar, terminamos com Ivete Sangalo, né? Essa filósofa contemporânea aí, tá? Brasileira. Então, também aparece o como ali, que é uma comparação, não é uma metáfora, porque nós temos o termo comparativo. E é isso. Terminamos essa aula por hoje aqui, não vai dar tempo da gente ver Paranomásia, por exemplo, que eu ia colocar a música da Sandy, se livraram de ouvir Sandy cantar, porque eu, quando coloco Sandy aqui, meu marido chora, fala que desgraça. Eu adoro, tá? Enfim, daí depois, ó, na próxima aula a gente vai terminar isso aqui, que é só Paranomásia que falta, se eu não me engano, é só essa aqui que faltou, gente, tá? Tá o suco, gente, eu não entendi, mas enfim. Então, na próxima aula a gente termina a Paranomásia e vai para um próximo conteúdo. Então, para essa semana, gente, nossas atividades vocês vão ter que fazer na apostila, da página 40 até somente a página 42. Só 6 exercícios, tá? Do 1 ao 6. Porque vocês já viram, são poucos exercícios, mas tem bastante conteúdo. A gente viu bastante conteúdo hoje. A gente viu poema digital, vimos o soneto, vimos tipos de rima para analisar, né? E vimos 2 figuras de linguagem, faltou só uma. Então, é isso aí. Claro que eu posto isso aqui na Iônica depois, qual página que vocês vão ter que fazer. Mas, para essa semana é isso, do 1 ao 6 só, tá? E, claro, a prova do livro que vocês têm para fazer até quinta-feira, 10 da noite, tá? Então é isso, nós já passamos quase 10 minutos da hora, se alguém não avisasse, sei lá, eu acho que eu ia passar para a vida, tá? E até a próxima terça, né, galera? Beijo seus capivaras, exatamente. Beijo, escuta Ivete Sangalo, tá? Escutem César Menotti e Fabiano. Wanda é show. Wanda, se vocês... Gente, Wanda, as mulheres amavam o Wanda. O Wanda era feio, mas a galera jogava calcinha pro Wanda, que o Wanda é... O Wanda é galã, era galã, né? Lindo, é isso. Então é isso, beijo, gente, até. Beijos. Vambora. Segue o baile. Não sei nem como é que fecha aqui, mas segue o baile. Beijo, linda. Tchau.